irmãos e amigos, Deus os abençoe. No comentário de hoje eu quero falar sobre o véu de carne. O homem sempre é o veículo, o instrumento que Deus usará para manifestar os seus propósitos, manifestar o seu plano, manifestar especialmente o plano da redenção. Então Jesus Cristo uma vez disse aos discípulos, quando eles estavam observando a construção do templo, eles tinham demorado 48 anos para reedificar o templo, logo depois que vieram da Babilônia. Então Jesus Cristo disse: destruí esse templo e em 3 dias eu o levanto. É claro que os discípulos não estavam entendendo que aquele véu, aquele templo, na verdade, era apenas um tipo do verdadeiro templo de Deus, que era a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele disse, destruir esse templo em 3 dias eu o levanto, ele estava falando de sua morte, sepultamento e ressurreição, que antes de 72 horas ele já estava de volta, ele estava totalmente ressuscitado de acordo com a profecia. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo estava pendurado no Calvário, o véu feito de peles de animais, o véu do templo, se rasgou de alto a baixo. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo, para provar que não foi um homem quem rasgou o véu, foi Deus mesmo quem rasgou o véu, para mostrar que aquele Deus que estava atrás de peles de animais, por todo o Velho Testamento, agora não estava mais lá. Ele já tinha saído e estava agora atrás de um véu de peles humanas. Esse é o grande propósito de Deus, é o grande mistério, é Cristo em vós, é aquela glória da Shekinah, o próprio Deus, o El Shaddai, o Elohim. Todos esses títulos que dizem respeito ao nosso maravilhoso Deus, o grande propósito de Deus sempre foi habitar em pele humana. E quando ele está habitando em pele humana, ele carrega o nome de Filho do Homem. É Deus mesmo andando em carne humana. Por isso que, quando Abraão estava lá debaixo dos carvalhais de Mamre, mais ou menos às 11 horas do dia, e aquele anjo veio a ele, ele pôde romper o véu e ir dentro do santuário, que era aquele corpo, e saber e identificar que Deus estava naquele corpo humano. Isso é algo muito importante. Nós precisamos de muita coragem, precisamos de muita ousadia para romper esse véu e entrar para dentro desse véu e adorar a Deus em carne humana. Por isso que Abraão lavou os pés de Elohim. Abraão teve comunhão com Elohim. Ali estava o Deus Todo-Poderoso, agora tendo comunhão com a semente real. O apóstolo São Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 10, versos 19 e 20, ele trata do assunto da seguinte maneira: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Então Jesus Cristo estava dizendo que o santuário, a morada de Deus, era o corpo dele. Quando ele disse, destruir esse templo, em 3 dias eu o levanto, aquele santuário, o templo não feito por mãos humanas, era o próprio corpo de Jesus Cristo. A carne era o véu que escondia o Deus Todo-Poderoso. Veja, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, ele estava mostrando que o caminho para dentro do santuário, o caminho para ter comunhão com o Espírito de Deus, o caminho era esse, sua própria carne. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então ali estava Emanuel, Deus conosco, Deus manifestado em carne humana, de acordo com a profecia. Então, quando a gente pode romper este véu com ousadia, pela graça de Deus, como Jesus disse para Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, quando ele pôde
com ousadia, com coragem, entrar atrás do véu, atrás da pele humana e identificar que Deus estava em carne humana na pessoa de Jesus Cristo, isso somente por revelação, porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Muito bem. Quando nós encontramos que isso é uma verdade escriturística, nós vamos recordar o que disse o profeta de Deus, o profeta William Branham, que o homem sempre foi e sempre será um instrumento de Deus para se manifestar a semente eleita. Então, no passado, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, com muitas evidências, ora através de um redemoinho, ora através de uma teofania, ora através de vários personagens como Davi, como José, como Moisés, como Abraão e assim por diante, nos últimos dias ele nos falaria através do Filho, o próprio Deus manifestado aqui no tempo do fim, através do seu corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o véu que ele está utilizando nesse tempo final. E temos que ter ousadia para entrar além desse véu, entrar dentro do santuário. Veja, o santuário é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O santuário é a igreja do Deus vivo. Ela é o templo de Deus. Ela é a morada de Deus. Então, essa é uma grande revelação. E para isso é necessário graça, é necessário revelação, é necessário ousadia, é necessário romper com as barreiras, é necessário romper com o complexo, com preconceitos e entender que o homem foi feito para que Deus morasse em carne humana. Na mensagem Alimento Espiritual em Seu Devido Tempo, parágrafo 160, o irmão Branham trata isso de uma maneira bem específica e clara com respeito a esta profecia. Ele diz: mas agora, Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana como fez em Sodoma. Isso mesmo. Aquele anjo que foi a Abraão, aquele anjo que esteve com ele debaixo dos carvalhais de Mamre, aquele era o próprio Jesus Cristo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma, a condição moral, decadente da humanidade, e disse: como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria neste dia. Veja, este homem que desceu em forma de homem, que foi Elohim por Abraão, antes deste filho prometido vir. Então, antes que Isaac chegasse, ali estava Deus em carne humana. Então, antes de nosso encontro com Jesus Cristo, nós temos então a promessa de que o próprio Deus desceria em carne humana através do seu corpo, que é a igreja, para se manifestar, de acordo com a profecia. Veja o que foi. Abraão disse que era Deus, e a Bíblia disse que 3 homens vieram a ele, põem suas roupas da viagem, se sentaram e comeram como homens. Então veja, o véu de carne, aquele santuário, aquela morada de Deus, precisa ser rompida, precisa ser ultrapassada para poder encontrar Deus. E Jesus disse que justamente na época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma, então o Filho do Homem se manifestaria novamente. Não Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestaria. Que profecia para os nossos dias. E é através desse caminho que nós entramos atrás do santuário, onde está Deus morando. No parágrafo 168 da mesma mensagem Alimento Espiritual em Seu Devido Tempo, diz o profeta: mas ele se corporifica, tomando o seu corpo e o meu corpo, e lhe dá dons, me dá dons, e através desses dons ele se dá a conhecer. Então ele toma o seu corpo, que é a igreja, a morada de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ele se manifesta em pele humana. Então, como disse Paulo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
Então, quando você pode captar isso pelo Espírito, você encontrou a chave, encontrou o poder que vai te transformar, que vai mudar totalmente a tua forma de pensar e vai estabelecer esse alimento espiritual para esse tempo que estamos vivendo, para trazer a transformação de nossos corpos, como trouxe a Abraão. Então veja, esse é o alimento secreto. Não importa o quanto ele se desse a conhecer por mim, você tem que crer nisso. Você tem de ter um dom de fé também para crer nisso. Então, mesmo que ele manifestasse o sinal do Filho do Homem e que ele pregasse as suas mensagens, seria necessário que Deus viesse à pessoa e desse a ela a fé para poder entrar além do véu, além da pele humana e entrar dentro desse santuário onde estava Deus morando em carne humana. Então veja, e agora, se ele se manifestar dessa maneira, vocês crerão nele? De todo o coração, vocês crerão nele? Quão maravilhoso! Só esperando nele e só esperando para ver o que ele diz. Esta é a grande revelação dessa preciosa promessa para os dias finais, onde o próprio Deus desceria, com o propósito de trazer o poder vivificador para vivificar os nossos corpos mortais e trazê-lo em sujeição à palavra de Deus. Veja, agora, como disse Jesus a Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então o véu de peles humanas, veja, é o que esconde a glória da Shekinah. Veja, a carne humana é o templo, é a morada de Deus. Esta é uma grande revelação para os nossos dias. Irmão, Deus te abençoe, trabalhemos juntos, compartilhe esse vídeo, inscreva-se, aperte no sininho e até a próxima, se Deus Nosso Senhor quiser. Amém.